Oi pessoal, eu sou a Arlen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é o vídeo com as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no programa Mulher.com do dia 29/12, onde nós apresentamos o kimono que foi feito no tear de grampo duplo, com um ponto diferente, onde nós trabalhamos nas duas laterais. Os materiais que nós utilizamos para esta peça são o tear de grampo duplo, uma agulha de 3 milímetros. Esta agulha de 3 milímetros ela é em função do fio cores, que é um pouquinho mais grosso. Caso o seu ponto seja muito apertado, utilize uma agulha de 3 milímetros e meio, para que fique um pouquinho mais solto o trabalho no crochê. Os marcadores de carreiras ou alfinetes, se você tiver, uma agulha de ponta redonda para os arremates, esconder as pontinhas, e uma tesoura. Então, esses são os materiais necessários. E os fios, eu utilizei 3 cores. Comecei o trabalho na parte inferior, onde tem as franjas, com o cores nude, passamos para o cores no rosa claro, e a parte superior são 2 novelos do rosa sorvete. Se você escolher fazer uma peça de uma única cor, você pode trabalhar apenas com 3 novelos, já é o suficiente. Mas, se você escolher fazer como nós fizemos, utilize sempre 2 novelos da cor da parte superior e 1 novelo de cada cor das 2 outras partes, onde nós fizemos a franja e a parte do centro do kimono. Nós vamos iniciar pela execução do ponto. Você vai trabalhar no tear de grampo duplo, sempre passando nos 2 espaços, nas 2 laterais. Este ponto ele não é feito da forma tradicional, que nós já iniciamos com agulha de crochê e trabalha na parte central com agulha. Você deve manter as travas na parte inferior. Por que manter as travas? Naturalmente, com a mão nós vamos fazendo pressão, e aí você vai ter uma parte de baixo maior e a parte de cima mais estreita, com a tira com tamanhos diferentes. O início, você vai fazer aquela primeira laçada na agulha, que é o ezinho, que nós chamamos, só que você deixa ela um pouquinho maior, desta forma, enrosca na lateral, de qualquer uma, não importa, direita ou esquerda, e o nozinho, ele precisa sempre ficar no centro de onde você vai trabalhar. Você pode apertar este nó para que ele fique bem no centro e fique... por enquanto, no começo você deve segurar, depois não há necessidade. E como que você vai fazer? Reparem que eu estou trabalhando com o tear na horizontal em relação ao meu corpo, porque você primeiro vai passar todas as laçadas no tear, para depois executar a tira central ou a espinha, como algumas pessoas chamam. E o que é importante? O movimento que será feito aqui. Você vai passar primeiro para o lado direito, descendo sempre por cima da haste do centro, laça a última haste da parte direita, e quando você volta, passa por baixo. Você pode fazer invertido? Pode, por baixo e por cima, mas sempre é necessário que, se você vier para baixo por cima, você volta por baixo. Então, o movimento sempre será repetitivo dessa forma. E sempre lembrando que você precisa cruzar os fios, porque na hora de executar o crochê, é necessário que esse fio esteja cruzado. Digamos que você tenha esquecido de cruzar algum deles. É necessário desmanchar tudo? Não, não é. Só que não podem todos estar sem o cruzamento, porque senão você não consegue executar os pontos do crochê na parte central. Na tira tradicional, nós fazemos o número de alças necessários e podemos tirar do tear de grampo, se necessário até recolocar. Este tipo de trabalho não. Obviamente que, se eu tirar agora, eu perco o formato das laçadas, porque não existe crochê na parte do centro. Então, é muito importante que você veja qual a quantidade de alças necessárias para o trabalho que você vai executar. Nós fizemos as tiras do tear de grampo da parte inferior, que seria a parte do corpo, com 120 alças. Então, você vai trabalhar 2 tiras na cor areia ou na cor nude, 2 tiras no rosa claro, 1 tira no rosa sorvete com 120 alças, isso para o corpo. Aí existem 2 tiras na parte de trás das costas, que são 104 alças, e depois 4 tiras de 52 alças na cor rosa sorvete também, por isso que nós utilizamos o rosa sorvete em maior quantidade. Porém, todas as tiras, de todas as partes do kimono, nós fizemos sempre da mesma forma, que é essa que eu estou explicando agora. Então, digamos que eu já tenha atingido aqui o número necessário, que são 120 alças no tear. Contem dos 2 lados, lógico,
aonde você termina o número de alças, por exemplo, eu terminei aqui 120, então eu vou arrematar sempre no nicho ou no lado que eu terminei o número de alças e não aqui. Você arremata nessa lateral. E como é feito o final da tira? Você vai vir com a agulha de crochê, o fio, a alça é deste lado. Lembra que eu falei a respeito do cruzamento? Então, você vai pegar por baixo do último cruzamento, o fio que ficou do finalzinho da tira. Exatamente no centro, você vai fazer um ponto baixo e mais uma correntinha alongada, que é o tradicional. Este ponto, por enquanto, ele está solto, ele vai ficar, inclusive... se você puxar, ele corre na alça do tear de grampo. Então, é importante que ele fique bem apertado e sempre na parte do centro. Quando nós viermos trabalhando o crochê nos dois centros, quando chegar neste ponto, você vai amarrar o nozinho junto com o final da tira central. Então, agora nós vamos já fazer os pontos. O início do crochê é sempre igual, você vai fazer o ezinho tradicional, coloca na ponta da agulha. Você não precisa deixar muito grande aqui, eu acabei deixando um pouquinho maior, mas não há necessidade, só que não deixe muito pequeno, porque é difícil depois de esconder as pontinhas. Agora, você vai fazer o seguinte, a dica principal, que algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse ponto. Você precisa iniciar o crochê aqui por baixo, por trás. O fio precisa ficar sempre na parte de trás do tear de grampo. Agora, você vai trabalhar, se possível, apoie numa mesa, como eu estou fazendo aqui, ou até mesmo no seu colo. O primeiro ponto deste trabalho, ele deve ser necessariamente feito pegando a primeira perninha que está aqui, que é onde tem o nozinho. Então, eu introduzo a agulha dentro do nó e pego o próximo fiozinho. Então, eu vou fazer assim, eu pego aqui dentro, laço lá atrás. Opa. Você primeiro faz uma correntinha segurando aqui para que fique preso o fio. É apenas praticamente uma correntinha. Agora sim, eu vou introduzir dentro daquele nozinho que nós tínhamos feito inicialmente e vou trabalhar o primeiro ponto baixo. Apenas neste primeiro ponto é feito dessa forma. Todos os outros agora serão feitos. Onde você fez o cruzamento, você faz primeiro uma correntinha normal, pegando as duas perninhas, os dois fios, faz um ponto baixo nessa parte central. Novamente, desço um pouquinho aqui para ficar mais fácil, faço uma correntinha, pego os dois fios, novamente faço mais um ponto baixo. O começo, você vai perceber, vai sentir um pouquinho de dificuldade, porque você está segurando, eu estou aqui um pouco de lado, mas você vai descobrir qual é a melhor posição. Eu encontrei da seguinte forma que eu trabalho mais rápido. Eu sempre deixo um espaço aqui entre os fios que ainda faltam e o que eu estou trabalhando, para que eu enxergue de forma mais clara o que eu preciso pegar, faço a primeira correntinha e trabalho o ponto baixo. Automaticamente, quando eu for pegar o próximo fio, a próxima laçada, eu já venho inclusive com a ponta da agulha, desço os dois fios que eu preciso e trabalho normalmente desta forma. Então, você vai fazer este movimento até chegar nesta parte superior, e aí, como eu disse, você vai fazer o mesmo movimento que nós fizemos aqui embaixo, você vai fazer neste finalzinho onde tem o nó, prendendo, então, o nozinho junto com essa carreira de pontos baixos que você está trabalhando. Você deve trabalhar as duas laterais da mesma maneira, fazendo esta carreira sempre uma correntinha, um ponto baixo, até chegar na parte superior. Então, isso para todas as tiras. Eu vou depois mostrar na peça pronta a diferença da primeira tira que nós fizemos. São duas tiras de 120 alças na cor nude. Só que uma delas eu trabalhei apenas uma lateral. A outra ficou sem este trabalho e viraram as franjas, que é o início do trabalho. Então, esta é a única diferença em relação às outras tiras. Mas você sempre vai trabalhar aqui no centro. E agora eu vou mostrar, quando você chegar no final, como nós fazemos a união das alças e também o arremate das laterais, tanto das laterais quanto também das mangas, onde é feito o mesmo trabalho.
Neste tear, eu tenho a tira de 52 alças, fiz o último ponto já na lateral, então eu tenho aqui os dois trabalhos da parte central dos dois lados. E agora, no primeiro nós arrematamos o fio e depois você vai precisar esconder a pontinha aqui no centro. Aqui, eu quero mostrar o seguinte, você deve chegar neste último ponto sem arrematar o fio. Você pode tirar a tira do tear de grampo. Então, eu vou tirar aqui toda a tira, vou deixar o tear de lado. E por que eu estou mostrando isso? Você pode economizar um arremate. O que significa isso? Nas laterais de todas as tiras, você precisa trabalhar as correntinhas que formam as bases, os acabamentos mesmos da tira. Então, quando você terminar uma das laterais, não corte o fio, trabalhe 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Você vem no centro da tira, onde nós já estávamos fazendo os pontos baixos. Precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque como os pontos, essa agulha é um pouco mais grossa, então introduzir ela com um certo cuidado. Trabalho um ponto baixo aqui, prendendo essa correntinha de 8 pontos. Faço novamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu já tenho o suficiente para iniciar a união das alças. Então, você vai pegar, a regra será a mesma para todas as tiras, serão grupos de 4 alças, desta forma. Trabalho 2 pontos baixos no centro de cada grupo de 4 alças. E agora o intervalo também para todos os grupos. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E eu pego o próximo grupo, da mesma maneira, serão 4 alças. Isso será a regra para todas as tiras. Sempre os grupos com 4 alças, fechados com 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui novamente. 2 pontos baixos, 1, 2, e novamente 5 correntinhas. Então, isso aqui para todas as peças, para todas as tiras. Então, reparem que nós vamos ter, eu vou colocar aqui na mesa para que fique melhor. Reparem que nós vamos ter sempre uma lateral, que será a união das alças deste lado. Nós vamos trabalhar por toda a extensão da tira, sempre pegando de 4 com 2 pontos baixos, intervalo de 5 correntinhas. Quando eu chegar do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. As correntinhas de 8 pontos, pego com um ponto baixo aqui no centro, 8 correntinhas, ponto baixo e 8 correntinhas. E volto trabalhando a mesma extensão. O que isso ajuda? Você não vai precisar arrematar novamente os fiozinhos, esconder as pontas, fica mais fácil. Outro detalhe que eu quero falar a respeito deste trabalho é que existe direito e avesso da tira. No crochê de grampo tradicional, nós não temos direito e avesso porque o ponto baixo tanto faz de qualquer um dos lados. Neste caso, você vai necessariamente tomar cuidado porque a parte do lado direito, onde nós trabalhamos o ponto baixo, ele fica mais ou menos em relevo. Então, se você passar a mão, você vai sentir que ele é um pouquinho mais em relevo. E a parte de trás, onde é o avesso, o relevo é menor, ele fica um pouco mais baixo. Você pode utilizar esse lado? Pode, não tem problema nenhum, mas contanto que você escolha sempre o mesmo lado para ser o seu lado direito do trabalho. Então, isso é a regra da união de todas as tiras. O trabalho das laterais você precisa fazer em todas as tiras também. E agora nós vamos explicar como é feito a emenda de uma tira com outra, que é muito simples, e o final da montagem de toda a peça. Para fazer a união entre as duas tiras, não importa se você vai trabalhar a de 120 ou de 104 alças ou a de 52 alças, a regra vai ser sempre a mesma. Nós temos essa lateral, que são aquelas 8 correntinhas. Você vai fazer com um outro fio. Aqui eu estou no lado avesso das tiras. Normalmente nós vamos trabalhar no lado direito, justamente porque você vai fazer isso com os pontos baixos. Eu estou mostrando no lado avesso porque eu já estou na ponta da manga. Mas sempre que você iniciar, você deve pegar primeiro nas correntinhas de 8 pontos, fazer um ponto baixo de início, 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5, pego também naquela correntinha de 8 pontos,
E agora será um zigue-zague de 5 correntes, de 5 pontos, né? De 5 correntinhas por toda a extensão. Então, 1, 2, 3, 3, 4, 5. E eu venho sempre no centro entre dois grupos. Automaticamente, então, você vai pegar sempre nesse centro com um ponto baixo. E o próximo zigue-zague, o próximo local que você deve pegar é na tira do outro lado. Então, 2, 3, 4, 5. Procuro aonde existe um próximo espaço, faço o ponto baixo e pronto. Então, desta forma, você vai fazendo o zigue-zague entre as tiras até completar a união de toda a extensão. Como o kimono, você tem primeiro as tiras inferiores, onde você vai fazer, no total, serão 5 tiras, 2 na cor nude, 2 na cor rosa claro e uma no rosa sorvete. Você vai fazer todas com acabamento lateral, todas com o zigue-zague, fazendo por toda a extensão. Então, o zigue-zague ele fica desta maneira, como já está aqui para que vocês vejam, sempre em correntinhas de 5 pontos. E a única diferença agora que eu vou explicar é a questão da montagem das mangas e também a parte onde nós temos as franjas. Mas a divisão, quando você fizer 5 tiras de 120 alças, você está na parte do corpo até chegar na cava. As próximas tiras, que equivalem 2 tiras para as costas e 4 tiras para a parte da frente do kimono, essas tiras também serão emendadas dessa forma, com arcos de 5 correntinhas. A única diferença é que você vai precisar marcar as laterais para fazer a cava. Agora, nós vamos falar a respeito da montagem, praticamente a parte final do kimono. Ele é muito simples de ser feito. Você precisa trabalhar da maneira como nós já explicamos, as tiras em zigue-zague de 120 alças. Então, esta tira aqui é a última tira da cor no rosa sorvete de 120. Então, você trabalhou até aqui 120 alças. Esta última parte, que já é relativo à parte das mangas do kimono, você tem 2 tiras do lado esquerdo e 2 tiras do lado direito de 52 alças. E a parte das costas são 2 tiras contínuas de 104 alças, que são as tiras onde nós vamos trabalhar a parte das mangas e a parte superior. A união aqui do zigue-zague é a mesma coisa, você vai trabalhar exatamente igual. O que você precisa agora tomar cuidado? Você tem que fazer primeiro uma marcação central, exatamente no meio. Eu dobrei as tiras de 120 alças, deixei o centro, que será a abertura do kimono. Então, aqui eu tenho exatamente o centro. Coloquei o centro da tira de 104 alças junto nesta parte, então eu tenho exatamente o meio aqui. Fiz a união até a parte aonde eu chego na lateral do kimono. Então, como que eu sei aonde é a lateral? Eu dobrei. Aqui eu tenho uma metade só que está dobrada, para que vocês vejam no vídeo, mas nós temos a lateral esquerda e a lateral direita, que será dobrada as duas partes. Então, nesta parte aqui, eu tenho a cava. E aí, o que eu fiz? Eu deixei um grupo de alças. Aqui nós temos sempre quatro alças. Este grupo é o grupo exatamente abaixo da cava. Ele serve de marcação para que eu saiba aonde é a lateral do kimono. Eu fiz isso no lado esquerdo e também no lado direito. Coloquei o marcador para que eu não perca onde fica essa lateral. E aí, iniciei a parte onde nós fazemos a união. Quando você estiver com a tira de 52 alças prontas, que são as 2 tiras para o lado esquerdo e também 2 para o lado direito, como que você deve fazer a emenda? Você vai começar a fazer a emenda primeiro, como nós já trabalhamos a parte das costas, você já tem a tira de 104 alças unidas. Você vai ter a manga aqui atrás. Quando você tiver a tira de 52, você já inicia a emenda pela ponta da manga, fazendo o zigue-zague na parte inferior, onde nós temos a cava. Então, você tem o zigue-zague como todo o resto da peça, como todo o trabalho foi feito. A única diferença é que quando você chega aqui no centro, você vai pegar uma parte do zigue-zague já debaixo da cava e continua a emenda
até a parte do centro do kimono. O mesmo será feito com a outra lateral. E aqui, onde nós temos mais ou menos a altura do peito do kimono, você vai ter essa, aqui já é na manga, né? Na verdade não é nem o peito. Aqui você também tem a união com 5 correntinhas, o zigue-zague. Chegou na parte do centro, você vai arrematar normalmente. E aqui, na parte superior, é onde nós temos a união da parte da frente com a parte das costas, formando o ombro do kimono. Se você desejar maior ou menor, sempre faça os aumentos em grupos de 4, sendo múltiplos, então, tanto nas mangas, você vai trabalhar número múltiplos de 4, e que você possa fazer a união desta forma como nós já estamos fazendo. E aqui eu uni frente e costas, a parte do ombro. Se você quiser a manga maior ou menor, ou até mesmo que ele não tenha manga, sempre que você for fazer as divisões, lembre-se dos grupos de 4 alças. Essa é a principal dica. Eu fiz todo este trabalho, a parte do centro, onde nós temos a união das duas laterais, vocês vão ver que eu não deixei um espaço grande aqui, por um motivo. O crochê de grampo, ele cede bastante e ele tem a intenção de ser um pouco mais larguinho, mais solto. Então, caso você prefira deixar um espaço aqui, onde tradicionalmente nós deixamos uma costura um pouco maior para a parte do decote, claro, você pode aumentar isso aqui, não há necessidade de deixar com um espaço pequeno, como eu deixei. Eu ainda não fiz, aqui nessa parte ainda não está feita a união, mas vocês vão ver depois na receita que está mesmo bem próximo. Mas isso foi uma escolha minha, eu preferi que ficasse bem fechadinho, mesmo porque o crochê de grampo, ele é um pouco mais molinho e cede na hora de vestir. Por isso que eu preferi deixar dessa forma. Caso você queira aumentar, não tem problema nenhum. Inclusive na largura da manga também é a mesma coisa. Uma dica importante, caso você queira aumentar, por exemplo, o tamanho da cava, mas não necessariamente uma tira inteira do tear de grampo, você pode aumentar no número de correntinhas. Ao invés de fazer o zigue-zague com 5, você pode aumentar para 7. Em todas as emendas, você vai ter um aumento não muito grande nessa altura e o suficiente para que a cava fique um pouco maior. E agora eu vou mostrar, como eu havia falado no início do vídeo, nós temos a tira de franjas. Essa tira é a mesma coisa que nós já tínhamos feito em todo o trabalho, toda a peça. A única coisa é que eu fiz apenas em uma das laterais a emenda, fiz a união das alças e a outra lateral ficou solta. Porque eu prefiro que a franja não seja cortada. Então, essa franja ela fica sempre com o fio contínuo, sem o perigo, por exemplo, de desfiar as pontinhas. Então, essa é apenas um diferencial. As laterais, nós fizemos daquele jeito que eu já havia falado antes, sempre com correntinhas de 8 pontos em todas as laterais de todas as tiras. Caso você ache necessário, pode ser feito uma carreira de ponto baixo nesta parte também como uma forma de acabamento. Aqui eu finalizo as explicações a respeito desta peça. Se você tiver alguma dúvida de algum passo que foi falado aqui e que ficou faltando alguma explicação, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail no contato@multitecnicas.com.br. Para adquirir os materiais, entre através do nosso site no www.multitecnicas.com.br e também é possível a aquisição dos materiais através do nosso WhatsApp, que é no 11 98600 2010. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em curtir e inscrevam-se no nosso canal para saber das novidades.